a gente está num momento de bastante tensão, mas o mercado claramente está precificando um Irã muito enfraquecido, né? O petróleo abriu beijando $81 e a gente já está mais ou menos a uns $77. O S&P, quem diria, olhando o cripto, estava esperando uma queda aí de 1,5%. E o S&P caiu 0,70 na largada e logo depois foi melhorando até positivar e agora está um pouquinho em alta, tá? Gente, é difícil cravar porque é um cenário de muitas variáveis, mas eu tô com a mesma opinião aqui. Eu acho que cada dia que passa o Irã está mais fraco. Israel tem bombardeado com muita precisão. Todo aparato militar do Irã, né? E a capacidade de resposta do Irã tem se mostrado cada vez mais limitado. Agora há uma expectativa de um ataque em bases dos Estados Unidos por conta deste ataque do fim de semana, Léo. E no meu entendimento, pelo menos o que eu imagino que vai acontecer é um ataque telegrafado, né? Sem mortes de americanos, porque senão o Irã vai ser dizimado. Outro ponto importante que eu quero falar para vocês é do Estreito de Hormuz, que gerou bastante ansiedade no fim de semana. Quando o parlamento do Irã aprovou o fechamento do Estreito, ali a gente viu um batidão em cripto, e só que não há nenhuma decisão, é uma decisão do líder supremo se vai fechar ou não o Estreito. Por lógica, foi o que eu soltei em um áudio no fim de semana no TC. 90% da receita de petróleo do Irã passa pelo Estreito de Hormuz. Se o Irã fechar o Estreito, não vão deixar passar um navio iraniano, tá? Que esse petróleo é quase que 100% vendido para a China. A China também não me parece ser muito lógico, ser simpática com a ideia do fechamento do Estreito. Primeiro, o Irã vai ficar sem dinheiro. Ponto número 1. Ponto número 2. A China vai parar de comprar um petróleo com deságio, que é o petróleo sancionado do Irã, e vai pagar um petróleo muito mais caro. Então, por lógica, Léo, o Estreito não deve ser fechado. Porém, às vezes no desespero e no corner, o Ayatollah pode agir de uma forma irracional, né? E ainda para finalizar aqui o meu cenário, caso feche o Estreito de Hormuz, a Arábia Saudita entra na guerra, demais países produtores de petróleo do Oriente Médio entram na guerra, França, Inglaterra, além dos Estados Unidos. Então seria o fim do regime. O fechamento do Estreito de Hormuz vai trazer uma volatilidade muito grande no mercado. Preço do petróleo sim dispararia bem acima de $80 inicialmente, mas seria um evento para durar no máximo algumas poucas semanas, mas sim traria realização e forte ansiedade no mercado. Meu cenário base é que isso não aconteça, porém nada é exato. Podem ter inúmeros desdobramentos disso, mas eu acredito que por lógica e por razão não vai ocorrer o fechamento do Estreito de Hormuz. Aí sobra uma guerra no qual Israel está massacrando o Irã, 24/7 bombardeio em todos os equipamentos militares do Irã, eliminaram praticamente todo o alto escalão do exército do Irã e a linha sucessória, inclusive. Então, o Irã ele se mostra cada vez mais enfraquecido. O que acontece a título de mercado agora? Minha expectativa. Se não houver nenhum grande ataque e não houver o fechamento do Estreito de Hormuz, o mercado vai dar cada vez menos importância, tá aí. O trading de hoje, a fita do S&P, Nasdaq, o mercado vai dar cada vez menos importância. Vão continuar bombardeando o Irã por algumas semanas? Pode ser, mas aí vai virar igual o evento Síria, que foi o Hezbollah, e a faixa de Gaza, que foi o Hamas. Menos importância o mercado vai dando dia a dia, Léo. Buca, vamos lá, pergunta objetiva. Você está pensando em algum hedge, já que o seu cenário base não é do fechamento do Estreito de Hormuz, mas tem variáveis que nenhum de nós controla. Você está estudando algum hedge via petróleo? Ótima pergunta. Eu já vou mostrar minha tela e eu vou mostrar algumas cotações para vocês, tá? Não via petróleo, porque o petróleo saiu de $60 para $80. Obviamente, se houver o Estreito, a gente vê
uma alta do petróleo adicional, mas eu não tenho conforto de montar nesse nível de cotação depois de uma alta significativa. Sim. Tá? A gente está falando aí de 40% de alta do petróleo, 35%, 40%. Foi bastante coisa, tá? O que eu acho que é o melhor hedge no momento, na minha opinião? Ou uma put de índice, tá? Mas lembrando, eu não estou falando nosso índice, porque o petróleo em alta ele amortece o nosso índice, tem uma composição forte de commodities, aí seria uma put de S&P, que eu não tenho, ou caixa. Vamos ficar com mais caixa? Que é o que a gente tem feito aqui nas últimas semanas no TC Cosmos. Vamos ficar com um pouco mais de caixa, vamos olhar esse mercado, vamos ver se abre uma janela de oportunidade que até agora não se abriu. Posso mostrar algumas coisas, Léo? À vontade, claro. Então vamos para minha tela. Boa, Léo. Aqui, gente, o Terminal Traders é exclusivo da nossa corretora. Traders. Se vocês abrirem uma conta agora, o link está fixado no chat, vocês têm acesso a essa ferramenta poderosíssima com 20 mil cotações de ativos em tempo real do mundo todo. Tudo que interessa, petróleo, minério, índices, curva de juros, bolsa brasileira, tudo em tempo real, tá bom? Então aqui a gente vê um comportamento bem tranquilo do índice, né? O índice flat, dólar flat. O índice mostrando para vocês aqui, ele está perto daquela banda de baixo que eu tenho falado, né? A banda inferior estava short de índice ali no 141, 142 mil pontos aqui, né? E agora eu estou sem o short de índice e eu não consigo ficar short nesse momento na Bolsa Brasileira. Hoje teve um upgrade do UBS, né? Não deve fazer tanto preço. Um ponto importante também, a gente viu notícias do Tarcísio, que o Tarcísio deve ser o grande candidato, não fez preço, então não é uma surpresa para quem está me acompanhando. Acho que isso é um build-up, vai ao longo dos meses até chegar no final do ano e a eleição começar a efervescer no Brasil, tá? Mas esse ponto é um ponto aqui, pessoal, que é um ponto que eu vejo um ponto de suporte do índice, então prestem atenção aqui. Aí você vê curva de juros mais ou menos, a curva curta um pouquinho fechando, a curva longa abrindo um pouquinho, cotação do DXY, o dólar está um pouquinho mais forte, isso pode afetar emergentes se esse DXY subir acima de 100, tá? E moedas emergentes no geral subindo um pouquinho ali, tá o peso mexicano.